Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 29 de janeiro, quarta-feira, dia de super quarta, né? Quando coincidem aí as datas de decisões de juros do Fed, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, e do Banco Central do Brasil, aqui do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, que define a Selic no dia de hoje, né? As reuniões normalmente têm 2 dias, tanto aqui quanto lá, e hoje é o dia que eles então, como é que a gente fala, anunciam, né, a nova taxa. A ideia é que os Estados Unidos, todo mundo acredita pelo menos, que nos Estados Unidos a taxa fique inalterada, ali em 4,25 a 4,50, e no Brasil ela vai de 12,25 para 13,25. O que é importante aqui, na verdade, o que o pessoal vai estar mais prestando atenção é os comunicados, né? Tanto o Powell, lá o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, quanto o Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central aqui, porque lá o Powell dá uma entrevista coletiva, né? Após a decisão, eles soltam um comunicado e meia hora depois o Powell dá uma entrevista coletiva. Eu acho que o Brasil, inclusive, deve adotar isso daqui a algum tempo, mas ainda não está preparado para isso, né? Provavelmente. Bom, de qualquer maneira, lá o Powell então deve manter o tom um pouco mais cauteloso, né? Afinal de contas, ele está interrompendo aí a sequência de quedas que a gente viu nos juros norte-americanos. Então deve manter um tom um pouquinho mais cauteloso em função das incertezas com as tarifas e outras coisas que podem ter uma pressão mais inflacionária lá nos Estados Unidos, tá? De qualquer maneira, tem uma expectativa aí para saber se ele vai sinalizar mais algum corte para o resto do ano, né? No ano passado, lá em setembro, quando os cortes começaram, a ideia é que este ano de 2025, aliás, esse ano de 2025 teria 2 cortes de juros na taxa básica americana. Isso mingou, né, pelo menos na opinião do mercado. O mercado avalia aí que deve ter apenas um corte e talvez tenha 0 cortes, dependendo do impacto aí das medidas do Trump, por serem consideradas medidas que devem ser inflacionárias, tá? Vou fazer um intervalo aqui antes de falar do Galípolo, só para lembrar vocês então que semana que vem a gente começa as nossas lives. A gente vai fazer as lives terças-feiras e quintas-feiras às 7h30 da manhã. Em princípio, se esse horário mudar, talvez seja um pouquinho mais tarde, mas entre 7h30 e 8 horas eu confirmo para vocês aí amanhã ou na sexta. E então não se esqueçam, é lá no canal do YouTube, no Esquina Sucupira, só procurar Esquina Sucupira no YouTube, já se inscreva, já aciona o sininho, que aí você recebe a comunicação aí, uma mensagem do YouTube toda vez que a gente estiver no ar e toda vez que tiver vídeo novo no canal. Hoje o canal está abastecido aí com este podcast, o Acorda Sucupira, que continuará então nas segundas, quartas e sextas, tá bom? Sim, além disso, as lives, além além da própria transmissão ao vivo, ela vai, assim que estiver disponível no YouTube, para a gente poder repassar isso, a gente vai colocar também lá no Substack, tá? Então, se você não pode assistir a live, etc e tal, não se preocupe. Você que é assinante lá no Substack, assinante pago ou assinante free, né, o assinante gratuito, todos receberão no e-mail aí os vídeos, né, a live, tá bom? Todo esse conteúdo. Bom, outro detalhe. Vou falar agora do Galípolo, decisão de juros no Brasil, e hoje à noite eu já mando aí um videozinho para o pessoal que é assinante pago com as minhas opiniões sobre o que mudou e o que não mudou aí no comunicado do Banco Central, porque
é aquilo que eu estava falando. Todo mundo já sabe, né? Já está contratado aí duas altas de 1 ponto percentual na Selic para essa reunião e a próxima de março. Então você sairia de 12,25 agora para 13,25 hoje e 14,25 lá em março. E a dúvida é, e daí em diante, o que acontece? Tem uma pesquisa aqui da XP com investidores institucionais, 70 investidores institucionais. Vamos lembrar também que essas pesquisas são sempre com poucas pessoas, tá? Porque é um grupo pequeno de pessoas aí no mercado financeiro também. É por isso que o dinheiro estrangeiro faz tanta diferença, né, no mercado financeiro brasileiro, né? É um grupo ainda muito restrito, numericamente falando, o mercado financeiro brasileiro. E dessas 70 pessoas, quase 90% delas aí não acredita que o Banco Central vai dar um forward guidance para além de março, né? Vai indicar que março está na mesa ainda, está tudo certo, vai ser feito, mas a partir de lá vai ficar dependendo de dados e tudo mais. Por que que isso é tão importante, né? Por que que esse comunicado é tão importante, já que a gente já sabe o resultado, né? Que serão essas duas altas, pelo menos. Porque é a primeira decisão do Comitê de Política Monetária em que o grupo de diretores, né, dos 9 diretores, 7 são indicados pelo governo Lula e acaba de uma vez por todas com aquela história de que tem um Banco Central tentando sabotar o Brasil, de que o Roberto Campos Neto é um malvadão, amigo do pessoal que é mais malvadão ainda, da Faria Lima. E agora não, agora a gente tem Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, uma espécie de braço direito, foi braço direito do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, foi um dos caras que viajou com o Lula durante a campanha e também pós-campanha, depois de Lula, inclusive naquele incidente ali, eu acho que era no México, em que houve um problema com o avião presidencial e eles tiveram que ficar circulando durante um tempo para fazer um pouso, chamado pouso de emergência em função desse problema, embora não tenha sido nada exatamente grave. Galípolo estava no avião com o Lula, já presidente, né? Então, é um camarada muito próximo do presidente e precisa provar para o mercado que não será o Gabriel Pombípolo, né? Teve o Tombini, que o pessoal chamava de Pombini, talvez o Gabriel vire o Gabriel Pombípolo. E por que Pombípolo, né? Vocês vão lembrar aí, quem é mais afeito ao mercado financeiro, que quando o Banco Central ou o banqueiro central da vez assume uma postura um pouco mais agressiva, né, com juros para cima, ele é hawkish, né, ele é falcão, né, e quando ele tem uma postura mais relaxada, né, de relaxamento monetário, de queda de juros, chamam essa postura de dovish, né, que é uma pomba, né, um pombo, um pombe, hoje em dia vai saber. É, então, por isso, o Tombini era chamado de Pombini, porque acabou baixando os juros na época da Dilma, apesar das indicações contrárias, né, o que pareceu forçado, e o Galípolo, o medo do mercado ainda é que o Galípolo, não medo, agora é um receio lateral, né? Isso já foi um medo real, agora é um receio meio lateral, até pelas falas dele, bastante duras, sobre meta de inflação, de que o objetivo deles não é o limite da meta, é só a meta, então é 3%, levar a inflação para 3%. Então o tom do comunicado deve continuar bastante duro, bastante forte, mas ainda tem esse receio de que, como você tem aí um grupo todo, ou majoritariamente, né, 7 dos 9 diretores que compõem o Comitê de Política Monetária, são indicados pelo Lula, ainda tem esse receio de que você possa começar a ver comunicados um pouco mais dovish, né? E o Gabriel Galípolo virar um Gabriel Pombípolo. Isso aí a gente vai ter que esperar um pouco para saber, mas hoje, 6h30, sai então o comunicado do Banco Central e a gente vai poder ver se há ou não uma mudança muito significativa de postura. Lembrando que
Na saída do Gabriel Galípolo, o Roberto Campos Neto, né, que estava ali naquela última coletiva, estavam ambos, né, no relatório trimestral de inflação, o Roberto e o Gabriel, ambos falaram que, olha, já há algum tempo o Roberto tem meio que deixado o Gabriel como uma espécie de presidente nas reuniões do Copom, e destacava, segundo o próprio Gabriel Galípolo, destacava que, olha, vocês têm que prestar atenção porque o voto do Gabriel é importante, é ele que está assumindo a cadeira, assim que, né, quando já tinha definido isso, antes mesmo do Senado ter aprovado o nome dele, para que o grupo entendesse essa mudança e a mudança fosse uma mudança sem muita ruptura, né? Fosse uma mudança suave, o que parece que tem sido. Fato é que na curva de juros você tem aí uma precificação para a Selic terminal perto de 15, de 16%, né? Então você teria mais espaço aí para 1,75 ponto percentual de alta ainda, neste ano de 2025. No Focus vai até 15, então você teria mais 0,75. O Focus é sempre um pouco mais demorado. Agora, na curva de juros, é aquele ditado é, anglo-saxão, né, de que coloque a sua boca onde coloque o seu dinheiro onde sua boca está, né, onde estão suas palavras, né. Na curva de juros futura é dinheiro que está lá, né, não é só uma opinião. A pessoa está colocando dinheiro naquele movimento, né. Então é como se fosse uma aposta real, e não só bravata, né? Uma coisa é eu falar assim, eu acho que o juro tem que ir a 18, tem que ir a 30 ou tem que ir a 10. Outra é eu colocar o meu dinheiro nisso, né? Aquela coisa de, não, eu vou comprar o dólar porque o dólar vai a 7. Então compra, né? Se é isso que você está pensando que vai acontecer, compra, porque você está aí hoje o dólar a 5,85, né? Um pouco abaixo aí de 5,90. Você tem que lembrar disso quando você for, porque é muito fácil falar e é outro jogo quando você tem dinheiro mesmo, né? Quando você tem sua segurança financeira colocada em risco nesse tipo de conversa. E lá na curva de juros futuros, é isso que está acontecendo. O pessoal não está falando sobre os juros, eles estão precificando, estão colocando o dinheiro deles neste risco, tá bom? Então, assim, hoje o que vai movimentar o mercado é basicamente isso. 3h30, 4 horas, o Powell fala. Se ele indicar mais cortes de juros, é bom para a gente, bom para o dólar, porque o dólar deve recuar um pouco mais. O dólar tem caído muito em função, eu já tinha falado isso já há algum tempo, com o carry trade está cada vez mais atraente, né? Se o dólar cair mais, se o dólar não, se os juros americanos caírem mais ou tiver uma perspectiva de queda maior, isso ajuda ainda mais o carry trade. Então as pessoas emprestam dinheiro para 1 ano, 2, né? Contratos de 2, 3 anos com o juro mais baixo lá na frente e aplica aqui no Brasil em juros mais altos. E isso faz sentido, acaba trazendo mais dólar. Baixa o dólar, o que faz esse trade ser ainda mais é, atraente, né? Ainda mais atrativo aí para quem tem possibilidade de fazer isso, tá bom? Então vamos esperar hoje, então 6h30 sai o comunicado do Copom. Eu devo fazer um vídeo, vou fazer um videozinho para o pessoal que é assinante pago lá no Substack, né? E se você não é ainda, se você já é, meu muitíssimo obrigado. Se você não é ainda, né, pense em apoiar este canal, este que vos fala e todos que estão envolvidos aí com o Esquina Sucupira. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Bons negócios a todos. Sim, uma coisa que eu estava esquecendo. Além disso, tem os resultados aqui, deixa eu até achar que eu perdi aqui. Tenho resultados hoje de Meta, Microsoft e Tesla, se não me falha a memória, que pode dar um alívio aí para as Big Techs, depois daquela história toda com o DeepSeek, né? Revolucionando aí o mercado de inteligência artificial. Lembrando o seguinte, uma coisa que é muito importante a gente manter em mente é que são dois efeitos específicos ali do DeepSeek, né? Sem querer me estender muito, já me estendendo um pouco.
dois efeitos específicos do DeepSeek. Um é que talvez você não precise de tanto investimento em hardware quanto era imaginado anteriormente, né? Por isso barateia um pouco mais NVIDIA, etc. e tal. E o outro é que também, se isso for verdade, há uma queda também importante no consumo de energia elétrica e de equipamentos elétricos, né? Não à toa a WEG, por exemplo, no dia do DeepSeek, foi uma das poucas quedas na bolsa. A WEG, que é uma empresa gigantesca de equipamentos elétricos, foi uma das quedas na bolsa também, brasileira naquele dia. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. A gente se vê amanhã. E quem já está lá no Substack como assinante pago, me vê ainda hoje, lá para umas 7 horas da noite. E até lá. Avante, sucupira! Acorda, sucupira!